Alô, você ligado aqui na Band News FM Rio. Começa agora mais de um podcast do Band News Futebol Clube. Por aqui, muita informação sobre o Cariocão. Tô aqui com o Rafa e com a Bia para a gente bater um papo, trocar uma ideia aqui do que rolou nas últimas rodadas. É isso, vamos falar muito sobre futebol carioca. A gente teve uma pequena pausa no nosso podcast, mas a gente tira o samba no pé e bota a bola em jogo para falar sobre muito futebol carioca. É isso, a gente vai dar um panorama sobre as rodadas, o que aconteceu e agora os próximos jogos. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Vamos começar então falando sobre o clássico da rodada. Tivemos Botafogo e Vasco num jogão no Engenhão. 4 gols pro Vasco, 2 gols pro Botafogo e 2 golaços, né, do Botafogo. Não ganhou a partida, mas fez 2 golaços com o Eduardo. Foi uma partida bem equilibrada das duas equipes. Acabou o Vasco saindo vitorioso, além das críticas que tiveram por parte do Botafogo da arbitragem. O Vasco que vem sofrendo com a arbitragem nos jogos anteriores. E eu achei que foi uma boa... O Botafogo começou muito bem a partida, né? Conseguiu abrir o placar, mas aí depois o Vasco se impôs e conseguiu... Jogou muito bem essa partida. O Ramon Dias tem feito um excelente trabalho pelo Vasco e conseguiu virar a partida, fez um 4-1 e no finalzinho teve um golaço do Botafogo, que até o momento acho que foi o gol do campeonato. Pois é. Exatamente. O primeiro gol também o primeiro foi muito também bonito. É uma chapada bem forte, foi bem bonito. Que, assim, deixou um pouco o Léo Jardim sem ação, sem saber o que fazer. E também, já que a gente falou... Nos dois gols, né? Ele não teve muito o que fazer, porque foram belos chutes do Eduardo. Exatamente. E também falando de goleiro, já que a gente tá falando sobre isso, o Gatito, né? Que acabou... Não foi tão bem. Tendo ali uma... No primeiro gol do Vasco, uma pequena falhazinha. Exatamente. E no terceiro gol, não, quarto gol, perdão. Foi um azar. Foi um azar dele. Bola vai na travessão e bate nele. Bate nas costas dele e entra. Teve um problema também no pênalti, que ele sai jogando rápido ali uma bola na fogueira. Isso. E acabou rolando o pênalti. Vocês acharam que foi pênalti? O que vocês acharam? Pra mim, acho que foi... O contato começa fora da área, mas o Paulo Henrique termina agarrado dentro da área, então pra mim caracteriza pênalti, sim. Eu também acredito que tenha sido pênalti. Pênalti que tem sido bem conturbado, né, as decisões. Além de demorar muito, né, e acaba perdendo... Teve o lance do Vitor Sal também, não? A gente tem que comentar também que agora tem VAR no Campeonato Carioca, no jogo dos quatro times grandes aqui do Rio, que quando a gente teve essa pequena pausa, não teve, na época não tinha VAR, e agora tem em todos os jogos dos times grandes do Rio. Exatamente. E o VAR que tem, assim... tem ajudado, mas também tem prejudicado um pouco, que não tá tendo uma, vamos dizer assim, uma arbitragem 100% fiel ao que deveria ser. Principalmente no jogo do Vasco Fluminense, que foi Sim, bem polêmico. Foi bem polêmico. Inclusive o VAR atuou e o juiz não seguiu o protocolo e não deu pênalti pro Vasco na ocasião. Não, e coisa também que, assim, tá perdendo muito tempo de jogo. Sim. Tem paralisações de 10. É um problema antigo do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Do futebol brasileiro. Inclusive, no jogo entre Vasco e Fluminense, teve um acréscimo de 10 minutos. E a partida foi paralisada por um pouco mais que isso. Né? Tiveram alguns lances ali de, é pênalti, não é pênalti. E aí, apita, termina o jogo... E aí fica uma coisa um pouco complicada de... No jogo do Vasco Fluminense também teve um momento que o VAR parou de funcionar. Foi exatamente no final, como você está falando. O VAR foi acionado, mas parou de funcionar e ficou aquele tempo esperando e o juiz acabou encerrando a partida, exatamente. Sem poder consultar o VAR. E também acaba tirando um pouco da fluidez do jogo, né? Porque você para, aí o jogo esfria. Com certeza. Aí você volta e às vezes é uma decisão que não é tão justa para uma equipe ou para outra, e aí vem aquela energia de querer enfatizar que tá errado, e aí toma um cartão, e aí daqui a pouco tá tomando outro cartão. Rolou muito isso no clássico, né? Exatamente. O Fluminense e Vasco rolou muito isso. Teve a polêmica bola do Cano, que ele protegeu, não protegeu, foi colocar a mão na bola, e aí ficou a discussão ali, e a bola foi para escanteio. Do Fluminense também uma reclamação de que teria batido a bola na mão do Medel. Pois seria pênalti, também não foi marcado, não foi consultado. Eu acho que o árbitro naquele jogo perdeu muito a mão. Ele parou muitas vezes. Ele parou muitas vezes. Depois e aí aquela falta que ele deu 6 cartões e uma falta porque não conseguia dar prosseguimento à partida. Exatamente. É isso aí. Acho que ele perdeu muito o controle mesmo. Os jogadores já acabaram percebendo que ele não estava tão 100% fiel. Tão seguro a partida. Tão seguro. E acabaram causando ali um desconforto para as equipes, né? Porque tivemos 2 expulsos de cada lado. Um expulso de cada lado e um expulso de cada lado, exatamente.
E aí eu acho que acaba prejudicando. E já que a gente tá falando de arbitragem de pênalti, tivemos o fatídico pênalti que o Gabriel Barbosa... Mas antes eu queria só falar sobre esse detalhe do jogo do Vasco e Botafogo. Sim. Que teve uma polêmica que se instaurou depois do jogo com a coletiva do técnico Thiago Nunes do Botafogo, que ele disse que os jogadores teriam pedido para sair do time porque não estão aguentando emocional. Que tá somatizado problemas. Da temporada passada. Isso, que é um trauma que carrega, parece, não só os torcedores, mas agora tá carregando também os jogadores. Depois ele negou, falou que não era nada disso, interpretaram errado. Que não tem ninguém querendo sair do time e tal. Mas ficou no ar essa polêmica logo na semana que o Botafogo estreia na Libertadores. Pegou a Aurora amanhã, lá na Bolívia. Um Botafogo também que não joga essa competição tem um tempo. Então, você chegar já desde abalado... 2017, né? 2017. 2017. Você chegar abalado emocionalmente... Por até então, o principal jogo da temporada... Sim, exatamente. Você chegar é muito complicado. E ele acabou gerando uma pressão para os próprios jogadores. E ele também que tem 100% de parte nisso. De tranquilizar, de... passar a segurança para os jogadores, porque ele tem que estar seguro. Ele passando confiança para os jogadores conseguem ter uma partida 100% efetiva, né? E conseguir uma vitória, que é o que o Botafogo precisa. Também para se reaproximar da torcida, que na temporada passada, como a gente já falou algumas vezes, acabou se perdendo. E no início do jogo do Botafogo e Vasco, o Botafogo começa muito bem. Logo no início, consegue fazer um gol com o Vitor Sá. Foi marcado um impedimento, mas foi uma jogada muito boa e trabalhada. Foi em menos de 3 minutos, né? Foi um gol muito rápido do Botafogo. E o Botafogo manteve o jogo e conseguiu sair na frente com 1-0. 25 minutos mais ou menos ali. O Eduardo faz um golaço de fora da área. O Botafogo jogava bem até então. Foi uma troca de passe bonita do Botafogo. Exatamente. Ali, uma troca o pivô ali do Tiquinho, o Eduardo dá nele e tal. Aí tem aquele chute de fora da área. Foi um golaço, o Botafogo tinha tudo pra manter o nível, ganhar a partida, controlar o jogo. Só que o time parece que quando começa vencendo não consegue. Teve um apagão. Tem um apagão, isso. Exatamente. Foi o que o Thiago Nunes falou, que depois ele negou que não seria isso. Mas quando tem um revés na partida, que foi a palavra dele, o Botafogo se perde. Quando tem uma possibilidade de perder a partida, aí se perde totalmente de vez e acaba tomando gols, como tomou 4 gols do Vasco. Eles ainda conseguiram diminuir, né, a diferença ali, fazer mais um outro gol. Golaço do Eduardo de bicicleta. Muito bonito. E também foi uma jogada de escanteio, que saiu do escanteio, muito bem trabalhada. Né? Eu não me lembro qual jogador dá de cabeça pra ele. Vou me recordar mas ele perfeitamente, colocada no pé dele. Não, parou de cabeça e a bola veio, ele fez aquela bike e foi na gaveta, sem chance pro Léo Jardim. Não, o Léo Jardim ficou sem reação. 4-1 já, o não tinha muita, tinha chance. Os 40 minutos de segundo tempo já também. Sim, não tinha muita chance pra reverter o resultado. Mas o Vasco também fez um golaço. O segundo gol, o gol do Lucas Piton, o Vasco trabalha a bola desde a saída de jogo ali com a zaga, vai trabalhando a bola, gira a bola do lado pro outro, até a bola chegar no Piton, tem a tabela do Piton, e sai o gol do lateral esquerdo. Foi uma jogadaça e cedido do Ramon Dias. Isso, o Ramon Dias tem feito um excelente trabalho. O quarto gol do Vasco também foi uma troca de passes muito bem feita pelo time, que, se eu não me engano, passou por 8 jogadores, até chegar no Pumita, que ele cruzou, e foi o lance que a gente comentou, que foi um azar do Gatito, que a bola bate nas costas dele e acaba entrando. E já que a gente acabou cortando, né, vamos falar do jogo entre Vasco e Flamengo, né, só pra dar um panorama. Isso. O Gabriel Barbosa perdeu um pênalti que era muito importante pro Flamengo. Houve uma cobrança por parte da torcida, porque ele tá há algum tempo sem marcar gols, né. Na partida seguinte, ele faz um gol e manda um recado pra torcida, né, pra a torcida não falar e tal. Enfim, o Flamengo que joga hoje, né? Flamengo e Boa Vista hoje, na tela da Band. Exatamente. E 90.3 também. Também aqui na nossa rádio, 90.3. Exatamente. E o Flamengo que tá aí no acesso, né, para a próxima fase do Campeonato Carioca, que tem feito boas partidas. Quando a gente saiu do nosso recesso aí do Carnaval, o Flamengo estava em 8º na posição, ele subiu bastante. Agora tá em 2º, né? Exatamente. E ele tá... para a próxima fase do Carioca. A volta do time titular. A volta do time titular já é uma diferença da água pro vinho. No último jogo, o Pedro tem ido muito bem também, fez 3 gols já. Não, Léo Pereira, apaixonadíssimo. Eu tava falando do clássico. Apaixonadíssimo, fazendo gols. Fez 2 gols pro Flamengo. Mas esse é dedo do Tite. Dele pedir o zagueiro pra se posicionar. Sempre que ele não tiver na bola, se posiciona dentro do gol pra poder
fazer aquela cobertura e deu certo. O Flamengo evitou 2 gols do Vasco. Exatamente. Isso com o posicionamento do Léo Pereira. Ele fazia muito isso também na seleção brasileira. O Marquinhos ou o Thiago Silva entrando dentro do gol para fazer uma função ali, como se fosse um segundo goleiro, o cara tampando ali o gol. Isso é muito importante, ser dedo do Tite. E o Flamengo que vem evoluindo agora com o time titular. Teve a chegada do De La Cruz, né, do Flamengo. Agora chegou também um nome importante, mais um uruguaio, que é o Vina. E ele ainda não pode estrear, né? Mas ele teve uma polêmica. Vocês viram o que ele falou? Teve uma polêmica aí. Você fala as coisas pra quem quer ouvir, porque foi isso que ele falou que fez. Porque, pra contextualizar, quando ele saiu do Palmeiras aqui no Brasil, ele falou que só jogaria no Palmeiras. Nunca jogaria em nenhum outro clube do Brasil. Aí ele foi perguntado na entrevista coletiva de apresentação. Você disse isso e agora tá no Flamengo, o que aconteceu? E ele falou. Os torcedores querem ouvir. Eu falei o que eles queriam ouvir. Tá vestindo a camisa, tá defendendo o clube, não tem nada de errado dele ter falado aquilo. Exatamente. O Flamengo também, que tá tendo um bom resultado, né? Vem desde o time titular. Como o Lucas falou, o posicionamento do Léo Pereira, né? E a identidade que o Tite tá passando pro jogo, no time, tá dando bons frutos. E eu acredito que o Flamengo vá pra final. O Flamengo ainda não tomou gol com o time titular. O time titular do Flamengo ali, o Flamengo ainda não tem gol. Isso é uma característica do Tite. Os times que ele treina são muito bons defensivamente. Então, tem torcedor que reclama que não tá vendo o time propor jogo, fazer muitos gols, mas isso é a característica do técnico do Flamengo. E por mais que ele não vença de goleada, o histórico dele mostra que ele ganha títulos. Sim. E isso é o que mais importa pro torcedor. E já que você falou defensivamente, temos que comentar sobre o Fluminense. Que o Fluminense teve a saída de um defensor, que foi o Nino, e que eu acredito que precisa urgentemente de um novo 100% titular para o Nino, já que nos últimos jogos tem sofrido um pouco com nessa posição. O Diniz, que em dessas partidas foi expulso, foi na partida contra o Vasco. Ele foi expulso e agora na partida contra o Madureira ele não estava na beira de campo, né, por cumprir a punição. O Fluminense, que tá aí já na quinta-feira, joga a Recopa, a primeira fase da Recopa, lá no Equador. Contra a LDU. Contra a LDU, aquele fantasma que a gente tem. O jogo de trauma do Botafogo, o Tricolor também tem um trauma. Jogar lá é muito difícil. Se o Fluminense fizer um bom jogo lá, conseguir trazer um empate, até uma derrota magra, eu acredito que ele consiga reverter o resultado aqui. Eu acredito que com a torcida e tranquilidade. Jogar lá é muito difícil. O Fluminense é dito como favorito para essa partida, né? Atual campeão da Libertadores, tem um excelente time, um excelente treinador. Acho que tem tudo pro Fluminense. Eu acho que o torcedor do Fluminense merece. Depois de ter quebrado a primeira fase do Fantasma na Libertadores. Primeira barreira foi rompida. Exatamente. Agora com a LDU, né, que foi a equipe que derrotou no Maracanã há 15 anos atrás, e poder voltar ao Maracanã com o mesmo time, né, e disputando um título inédito pro Fluminense, já que naquela ocasião não ganhou, agora acabou ganhando a Libertadores. E o jogo do Fluminense contra o Madureira, que foi uma vitória magra, com mais um gol do Lelê. 5 gols na partida do campeonato também, como a gente falou, Pedro. Que só perde para um intruso, né? Que é o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que tem o artilheiro do campeonato, é do Nova Iguaçu, com 8 gols. O Nova Iguaçu tem se mostrado um time bem consistente e tem tudo para tirar o Botafogo da semifinal. O Botafogo que a gente acaba não comentando, o Botafogo não está novamente, como na temporada passada, classificado para a segunda fase do Campeonato Carioca. Hoje a gente fecha com o Fluminense, o Flamengo que pode alcançar o Fluminense e pegar a liderança da competição, o Nova Iguaçu e o Vasco. E eu acredito que está se desenhando uma final que a gente não tinha esperado, que a gente comentou que seriam os 4 grandes que disputariam a Taça Guanabara, e está se desenhando de uma outra maneira. Isso, e tem também o aspecto que o Botafogo joga no meio de semana contra o Aurora, pela Libertadores, joga contra o Fluminense no meio de semana, no fim de semana, e depois pega o Aurora de novo. São 3 jogos em sequência muito importantes. Muito importantes, exatamente. Não tem e como o clássico é clássico, né? A gente não pode, como você falou, não pode pensar em poupar. E já que perdeu o clássico contra o Vasco, acredito que a equipe do Botafogo vá com força total para o clássico com o Botafogo, até para tentar equilibrar um pouco e conseguir uma classificação. Até porque tem aquele problema que se você não se classificar para a semifinal do Carioca, você tem que vai para a Taça Rio,
E aí, para você ir para a Copa do Brasil do próximo ano, tem que ganhar a Taça Rio. Então o Botafogo tem mais esse problema para pensar também, além desses problemas que tem tido extracampo. Acredito que ninguém vai dormir com a cabeça tranquilinha no travesseiro, né? A gente vai ficar ali com um fantasminha e que não vai dar muita tranquilidade tanto para os dirigentes como também para os jogadores do Botafogo, o que prejudica muito, né? O Fluminense, o Flamengo e o Vasco, eles estão um pouco mais tranquilos com essas... Com a tabela, porque só tem Campeonato Carioca nesse primeiro momento. Exatamente, agora o Fluminense vai jogar... Na próxima semana, o Vasco tem Copa do Brasil contra o Marcílio Dias. Mas também que é um jogo que o Vasco entra como favorito. Sim, com certeza. Que eu acho que não vai ter, que não vai ter tanto... E o momento do Vasco também é bom. O Vasco tá num bom momento. O Ramon deu aquela equilibrada que o time precisava psicologicamente. Acho que o Botafogo também dá tempo de se ajustar e de conseguir juntar a casinha ali e arrumar principalmente a parte defensiva do Botafogo, que tem tomado muitos gols e perdeu alguns pontos ali contra os times de menor expressão no Carioca. Sim. E isso tem custado caro, não só pelos clássicos, mas por não ter todas as vitórias que nem, por exemplo, Flamengo e Fluminense poderiam ter alcançado. Além desse problema que a gente falou da defesa, o Botafogo perdeu 2 atacantes que seriam titulares, que foi o Jefinho e o Luiz Henrique, que os dois tiveram uma lesão muscular e estão fora desse primeiro momento. O Luiz Henrique chegou agora, né? E já tem uma lesão. Já tem uma lesão. O Flamengo também teve a lesão do Alan. Ele ficou... Não foi uma lesão, foi um desgaste físico. E aí ele ficou de repouso nesses próximos 10 dias para poder retornar para os jogos de hoje. E o Vasco também teve problema com lesão. Jair e Paulinho estão fora da temporada praticamente, tiveram rompimento de joelho e só voltam ao final da temporada, de 8 a 10 meses de recuperação, então praticamente fora da temporada. Exatamente. E já pro lado do Fluminense não tivemos tantas saídas, baixas, né? Tantas baixas. E agora também o Manuel começa a voltar a treinar para retornar à equipe. Você tinha falado do zagueiro, o Manuel é uma peça importante. É uma peça, exatamente. Tem uma boa saída de jogo, tem um bom posicionamento. Exatamente. O Manuel pode fazer um pouco da função do Nino, só que eu ainda acho que o Fluminense precisa se contratar para reforçar a parte defensiva, porque o esquema do Diniz de sair jogando atrás, de manter as linhas baixas, ele é um esquema muito arriscado, mas é o jeito que ele gosta de jogar e é o jeito que ele vai jogar no Fluminense e continuar mantendo. E que ele consegue trazer para os jogadores. Por exemplo, o Renato Augusto fez uma ótima partida contra o Vasco. Ele deu vários passes muito bons na partida, né? Inclusive, ele saiu, né, no final do jogo, mas teve uma boa partida. Ele e o Ganso jogaram juntos, né? Que foi um questionamento que a gente... Falaram se ia dar ou não. O Fernando conseguiu dar um jeitinho. O Fernando Diniz conseguiu. Mas acredito sim que ele tenha que ajustar um pouco mais a parte defensiva, já que os zagueiros que chegaram são novos e não estão 100% inclusos no estilo de jogo do Diniz. É difícil se acostumar também. Os jogadores não estão... Tem que ter um tempo de adaptação. Exatamente. É isso, então. Acho que para as próximas rodadas teremos um pouco mais de emoção, né? Já aí com o Botafogo e na pré-Libertadores, tentando alcançar, como o Rafael falou, uma vaga ou na Copa do Brasil ou uma vaga direto na classificação do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que você acompanha na tela da Band e em 90.3. Hoje temos a transmissão de Flamengo e Lucas. Boa Vista. Boa Vista, exatamente. A partir de 9h30 da noite. A partir das 9h30 da noite. Se você não puder acompanhar pelo Dial, também tem no YouTube da Band News. Exatamente. Ficamos por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.